aí, minha gente! Seja bem-vindo ao programa Emoção em Pauta. Aqui nós discutimos as estratégias para você ter controle emocional e ser protagonista da sua vida. Eu sou Ludy Martins e hoje você vai entender como o medo pode te paralisar. O medo é uma emoção. Nós nascemos com todo o mecanismo biológico para responder às experiências de medo. E pela interpretação é aprendida e modulada, repetida e modulada socialmente os significados do medo. Os nossos antepassados precisavam sobreviver a ameaças reais e suas reações e comportamentos ao longo do processo evolutivo moldaram a nossa forma de reagir ao medo. O medo nos ativa um comportamento de fuga ou de enfrentamento. É a busca da autoconservação. Você conhece o perigo, se situa no mundo. Como seres que passamos por diversas adaptações e evoluímos diariamente, não esperamos que haja em nossa mente uma parte do cérebro chamado reptiliano, que apesar de todas as evoluções, continua respondendo de maneira espontânea e instintiva a todos os estímulos externos e do ambiente. Essa área do cérebro é totalmente primitiva e está ligada à nossa garantia de sobrevivência. Caminhamos rumo a uma sociedade em que os perigos já não são os mesmos dos nossos antepassados e em que as transformações ambientais e culturais estão favoráveis a uma vida mais livre, sem a necessidade de estarmos sempre alerta para nos manter vivos. Temos a predisposição em transformar situações aparentemente neutras em altamente perigosas. A resposta biológica que acontece em qualquer situação é a mesma há milhares de anos e por isso na atualidade não nos adaptamos corretamente e temos as mesmas respostas com um padrão anteriormente entendido como fixo. Porém, as pesquisas atuais nos levam a crer que podemos treinar o nosso cérebro e aprender respostas mais assertivas diante das situações que gerem fortes emoções ou estresse, utilizando os recursos do neocórtex, que é responsável pelo pensamento racional e clareza mental. E temos também o nosso sistema límbico, que é responsável por nossas emoções. O medo pode gerar tensão e ele serve para proteção e defesa. Sempre aparece diante de qualquer dificuldade e, por vezes, nós nos pegamos fugindo desse mal-estar causado pelo medo e, sem perceber, podemos nos paralisar. Podemos nos paralisar ou enfrentar o medo. Temos então a situação em que você se paralisa e não consegue ter reação nenhuma perante o medo e onde você enfrenta diretamente uma outra situação. Um exemplo seria uma pessoa que se sente paralisada e não consegue sair de casa por medo de ser assaltada. Ou uma pessoa que está em um prédio em chamas e vê como a única saída possível pular a janela como forma de tentar manter a sua sobrevivência. Então, temos esses dois extremos, onde a pessoa se congela e não consegue fazer nada, ou uma pessoa toma uma atitude até mesmo às vezes perigosa. Quando você se congela diante de uma situação de medo, as reações fisiológicas podem gerar pesadelo, insônia, doenças causadas pelo cunho emocional, as chamadas psicossomáticas. Isso acontece porque ao passar pela situação de medo, seu corpo responde com coração acelerado, suor excessivo, mãos frias. O medo está também na origem de outras emoções
e coloca na mesa a nossa vulnerabilidade e a capacidade de expressar nossas emoções. Pois viver é conviver com o medo. Medo da finitude de nossas ações, finitude dos nossos vínculos, a finalidade dos nossos sonhos e das nossas memórias. O medo pode ser considerado uma emoção que desperta a criatividade, pois apesar de gerar uma resposta automática do sistema límbico, ele exige uma ação, incita coragem e enfrentamento. Em relação ao medo, ainda podemos dizer que apenas uma exposição a qualquer tipo de ameaça pode determinar que isso se torne um trauma, pois a pessoa é surpreendida pelo terror de um perigo que se aproxima, algo inesperado. Então, o objeto de medo pode tomar diversas proporções. Esse objeto de medo pode diminuir ou aumentar de acordo com a interpretação daquele momento que está vivenciando. Vamos a um exemplo. Uma criança que está passando na rua em frente a um portão e um cachorro late, daqueles cachorros grandes. E esses cães latem muito alto. Essa criança não estava esperando que isso acontecesse. E o cão late, assustando a criança. Sua mãe grita com ela, puxa com força para o outro lado da rua, ainda brigando e gritando. Pode ser que essa exposição, esse fator gerador de ansiedade, possa levar a criança a ter um trauma ou um medo exagerado de cachorros. Nesse caso, não foi o objeto, o cão, que gerou a condição de medo, e sim o conjunto de o cão latir e a reação da mãe. Um exemplo bem simples para a gente colocar na balança e ver que a proporção do que é apresentado como objeto à criança, o cão, já não vai mais importar se ele é pequeno ou se ele é grande. Somente pelo fato de ser cão, ele vai gerar medo nessa criança. As emoções estão diretamente relacionadas com o comportamento indicado, o que se deve fazer após a experiência. Geralmente, as pessoas dizem assim: não fica com medo, é só um cachorro. Por vezes, esses comentários acabam por aumentar ainda mais esse desconforto causado pelo objeto de medo e aí vai empilhando diversos comportamentos para reforçar esse medo. Ao momento que a criança tem medo do cão que latiu e ela chora, alguém diz a ela: ah, não chora, é só um cachorro. A criança passa a ter medo de expressar suas emoções, fica com medo ou vergonha de chorar e acaba associando o chorar, o medo e a resposta dos outros, podendo se sentir incompreendido, por exemplo, e parar de expressar as suas emoções, o que pode ser levado por todo o percurso da sua vida. E existe uma outra situação que é o adiamento da resposta de ação ou inibição da resposta. Por exemplo, você se assusta com o som de um foguete. Ok, você começa a chorar e te fala: engole o choro, você não pode chorar porque estão soltando foguetes. Aí você está fazendo o quê? Você está adiando aquele comportamento. Você está adiando uma reação, uma ação que poderia talvez levar a criança a vencer esse medo, como explicando ela que o som é alto, porém saem luzes coloridas e que o céu fica bonito, que é muito maravilhoso. No caso da não ação, é gerado um medo crônico. Então, toda vez que você escutar um som que se parece com o de foguete, você não vai reagir, pois foi o que te ensinaram. Não pode falar, não pode gritar, não pode chorar. Sempre que tiver um som que te lembre o foguete, a sua tendência é voltar à inibição de resposta. A partir desse flash de acontecimento, o medo se torna crônico e o seu corpo terá a mesma reação que teve quando passou pela situação estressante. Quando o medo está ligado a um objeto ou situação inofensivo,
podemos chamar esse medo de fobia. Se a gente parar e voltar lá no homem das cavernas, nos nossos antepassados, os medos que eles tinham eram medo de quê? Medo da falta de abrigo, falta de comida, medo de ser rejeitado pelo grupo, são ainda representados hoje em nossa sociedade e em alguns indivíduos com um pouco mais de intensidade e expressividade. Quando isso acontece, podemos ver que essas pessoas têm fobias de situações sociais na maior parte do tempo. A pessoa se sente desconfortável de falar em público, de manifestar sua opinião perante o grupo, no trabalho ou até mesmo em casa, e vai criando muros ao redor de si. Então, chega a uma fobia, que é esse mal-estar, no caso exagerado. Outro caso seria o elevador. Eu tenho medo de andar de elevador. O objeto em si é um estressor? Se pararmos para pensar, não. O elevador é um objeto inofensivo se comparado com situações que podem realmente causar algum dano. Porém, no nosso evolutivo, havia o medo constante de perder o abrigo, de ser preso ou privado de liberdade, ou capturado por outra tribo e até mesmo ser abandonado. Talvez o medo exagerado de elevador esteja ligado a alguma situação estressora que a pessoa foi privada de liberdade ou de alguma forma foi privada de manifestar sua liberdade. E o pânico já é um reflexo exagerado de fugir ou lutar. O pânico já é um terreno de terror. A gente tem um medo crônico, que você tem medo de uma coisa e tudo que se parece com aquilo, você acaba tendo medo também. Tendo aí essas repetições de padrão. Fobia são medos de situações, coisas e objetos que em si não apresentam perigo real ou verdadeira ameaça. O pânico já é querer se proteger a qualquer custo ou lutar a qualquer custo. É um território entre o horror e o terror. A pessoa se sente sem ação, sem força nenhuma para tomar uma atitude ou com forças demais, que são dois extremos. Um reflexo exagerado. Se a gente falar das respostas mais comuns, respostas fisiológicas relacionadas ao medo, podemos pensar em suor excessivo, tremor, coração acelerado, calafrios, pelos arrepiados, dilatação da pupila, descarga de hormônios como cortisol e adrenalina. Então você sente aquela palpitação, aquela agitação para ação ou para se retrair. Então, podemos chegar à conclusão de que o medo é uma emoção muito importante. Porém, não podemos deixar que ele paralise nossa vida. Nas situações de medo extremo, na maioria das vezes, nosso cérebro vai optar por fugir da situação, por pensar automaticamente nos pontos negativos de resposta. Porém, nas situações em que o medo não é real, é imaginado, é importante que ele seja enfrentado para que você se adapte a novas condições de vida. Uma informação importante: o medo é contagiante. Vamos ter cuidado com essa emoção e aprender a modular o medo, pois basta apenas que um amigo te conte sobre uma experiência ruim, onde ele esteve exposto ao medo, para que seu organismo responda com todos esses sintomas e sinais que eu falei. Isso mesmo, cuidado! Algumas pessoas ainda se utilizam disso para causar e produzir medo. Temos aí essas pessoas que fazem questão, que são os abusadores psicológicos, os psicopatas, falam algo para te manter em um estado de medo e você não ter nenhuma ação, e sim ter uma retração da ação. E vamos ficar bem atentos com isso aí, hein? Pra gente finalizar, eu tenho que te dizer que o medo
nos mostra a face da surpresa e da indecisão. E onde existe medo, existe desejo. Desejo de algo. Vamos pensar nas paixões. A paixão é um sentimento que nos congela e nos aquece. O mesmo se dá com o medo. O que define é a sua decisão de tomar as rédeas de sua vida e vencer o medo exagerado. Na verdade, vencê-lo é dar as mãos a ele. Isso mesmo, dar as mãos ao medo, caminhar com ele lado a lado, levando em conta que ele nos protege contra ameaças reais e nos fortalece contra as ameaças irreais ou imaginárias. O medo é apenas dúvida. Quais dúvidas? Será que essas dúvidas estão te paralisando? O que você tem deixado de fazer por medo? Quem está no controle?